nós estamos aqui com o segundo episódio do GuriCast. Eu sou a Helena, do curso de Tecnologia Musical do Guri. E hoje nós estamos aqui com o nosso professor de Tecnologia Musical, Alberto Camargo, que é escritor, professor de música, produtor musical e treinador de desenvolvimento humano. Olá! Olá, boa tarde. Para mim é um prazer estar aqui participando do segundo episódio, né? Sim. E espero que vocês gostem. Também espero. Bom, vamos começar com a primeira pergunta, né? Primeiro, bom dia, né? Espero que você esteja bem. E a primeira coisa que eu vou perguntar é como você se descobriu em todas essas áreas, várias áreas que você trabalha. Como foi se descobrir nessas áreas? Bom, eu comecei a estudar música com 9 anos. Meu primeiro contato com música foi pelo meu pai. Meu pai, ele não é músico profissional, mas ele gosta de tocar violão, guitarra, e ele fabrica as próprias guitarras. Então, eu me lembro que ele quis aprender teclado, e ele comprou um teclado para ele, eu fiquei pedindo instrumento, ele me levou para passear e comprou uma gaita. E eu comecei a aprender as primeiras músicas na gaita, de ouvido. Eu comecei a aprender música numa época que não tinha internet. Para você ouvir a música que você queria, ou você tinha o disco de vinil, né, o famoso bolachão, ou então você esperava tocar a música na FM. Então a gente ficava o dia inteiro ouvindo a FM até a música começar a tocar. Então quando começava a tocar, eu corria lá, pegava a gaita e ficava tentando tocar de ouvido. Só que o meu pai, ele não deu muito certo no teclado. Então, quando ele saía para trabalhar, eu ficava no teclado dele e as músicas que ele tentava tocar, ele ficava tentando tirar a música de ouvido, ele não conseguia. Aí, quando ele saía, eu ligava o teclado e ficava lá tocando. Até que um dia ele chegou do trabalho e me viu tocando em uma semana uma música que já fazia meses que ele estava tentando. E aí ele me deu o teclado e eu comecei a história dessa forma. Depois eu tive um professor de teoria musical, numa banda que tinha na igreja, eu comecei a aprender trompete e comecei a ler partitura, né? Isso eu já tinha 10 anos. Então foi meu primeiro contato com um professor de música, né? Então eu aprendi a ler partitura, aprendi a tocar trompete, trombone, de vara, e isso me ajudou bastante na questão teórica. Quando eu fiz 12 anos, eu comecei a me aventurar como professor de música. A minha primeira aluna foi a minha professora de geografia da escola. Ela falou, eu queria muito aprender teclado. Eu falei, então, você pode fazer aula comigo. Ah, você dá aula? Eu nunca tinha dado aula, né? Aí eu falei para ela, dou sim. Ah, quanto é? Eu falei, R$4. R$4 por mês. Eu cobrava R$1 por aula. Isso em 1992. E aí eu comecei a ensinar teclado para ela. Fui um professor bem meia boca, porque eu nunca tinha dado aula, né? Mal sabia para mim, estava aprendendo ainda, eu nunca tinha tido um professor de teclado, né? Até hoje, na verdade, eu nunca tive um professor de teclado. O que eu aprendi de teclado foi sozinho. Mas com 16 anos, eu fiz uma paródia de uma música do Roberto Carlos para homenagear as mães na escola. E a minha professora de educação artística, ela ficou tão feliz com o trabalho que ela falou, olha, vai ter uma apresentação na Praça Central de Tremembé, que é a cidade onde eu nasci, e ela falou assim, olha, vai ser a prefeitura que vai fazer o evento e pediram para a gente levar alguma coisa da escola, então eu acho que ninguém melhor do que você para representar a escola lá. Eu nunca tinha me apresentado em público, né? Mas eu topei e fui lá, cantei e toquei a paródia lá. Ao final da apresentação, o prefeito me chamou e falou, olha, o que a cidade pode fazer para te ajudar a estudar música? E eu queria estudar na Fego Camargo, mas eu morava em Tremembé, não tinha condições de ir, pagar ônibus e pagar a mensalidade. Hoje é gratuito o curso lá, mas na época eu tinha que pagar. Não era muito, mas para mim, no momento, era, né? E aí ele falou, então faz o seguinte, vai lá no gabinete na segunda-feira, fala com a secretária e nós vamos custear o seu estudo lá. E a prefeitura custeou o meu estudo, eu comecei a estudar piano. Eu estudei 2 anos de piano lá. Não segui no piano
porque eu entendi que não era a minha praia, né? Eu gosto mais de música popular, de teclado, então foi muito bom para mim estudar o piano. Aprendi muita técnica, melhorei a minha leitura, as ideias mesmo, estudando as músicas eruditas, trouxeram bastante ideias para mim, assim, não só para o teclado, quanto para outras áreas, como produção musical, para você trabalhar ensaio. Eu comecei a aprender a escrever arranjos também sozinho, e isso me ajudou bastante a entender como que funciona o arranjo, por conta das harmonias bem completas, né, do piano. Isso me ajudou como arranjador. Depois eu comecei a estudar a área de coral também, a área de arranjo coral, arranjo instrumental. E o desenvolvimento pessoal foi uma coisa que chegou há pouco mais de 5 anos. Porque, devido a várias situações na minha vida, eu comecei a desenvolver transtorno de ansiedade. E eu comecei a buscar ajuda para eu me livrar disso, né? Eu não consegui fazer terapia, mas eu participei de uma imersão em inteligência emocional, que foram 20 horas de imersão, 2 dias seguidos, foi bem puxado mesmo. E lá nessa imersão eu descobri várias situações da minha infância que me travavam. Para você ter uma ideia, eu sempre fui uma criança muito retraída, eu era muito tímido, mas demais mesmo. A música me ajudou bastante a desinibir. Mas, além disso, eu fui carregando várias coisas que foram atrapalhando a minha vida, ao ponto de desenvolver a síndrome do pensamento acelerado, né? E o transtorno de ansiedade. Então, isso me incomodava muito, começou a afetar meu físico, comecei a desenvolver gastrite nervosa, ficar bastante irritado. E depois dessa imersão, boa parte dos meus problemas eu resolvi nessa imersão. E eu fiquei apaixonado por essa área de desenvolvimento pessoal e eu comecei a estudar. Eu fiz curso de hipnose, fiz formação em coaching, life coach, professional coaching. Depois eu fiz PNL, agora eu estou estudando constelação sistêmica. Então eu comecei a estudar um monte de coisa nessa área e percebi uma conexão, porque você ensinar, você treinar pessoas tem tudo a ver com o desenvolvimento humano, né? Em várias esferas. Mas nessa questão mais ligada à área emocional, ao desenvolvimento de habilidades, era uma coisa que eu já fazia empiricamente, né? E eu acabei me encontrando nessa área. A princípio eu comecei a trabalhar ajudando pessoas a fazer transição de carreira ou desenvolver projetos. E um dia eu fui atender um casal de empreendedores e percebi que eles tinham mais problema no casamento do que propriamente na empresa, né? E eu percebi assim uma aptidão muito grande da minha parte para lidar com essa situação de casamentos mesmo, de relacionamentos. E aí eu acabei optando pelo nicho de relacionamentos, mais especificamente trabalhando casamentos, né? Restauração de casamentos. Eu acabei de escrever o meu 3º livro agora, que é um livro sobre casamentos, Casamento Resolvido, o nome do livro. Eu vou lançá-lo agora em dezembro. Então, basicamente foi isso aí. Não, foi uma infância com bastante música mesmo, e pelo visto a paixão pela música cresceu desde sempre, e aí você se descobriu na área humana, na área do emocional, depois de adulto já. É diferente, é uma coisa que a gente vê pouco, né? A gente pensa que chega uma época, já sou adulto, eu estou numa área, não pode mudar, mas pode, porque a gente sempre está se descobrindo, né? Sim, e o legal é que elas se complementam, né? Sim. A música é uma paixão para mim, não me vejo não fazendo música, né? Eu acredito que essa área do desenvolvimento humano foi algo que veio para agregar uma atividade a mais que eu consigo desenvolver, mas eu acho que jamais vou deixar a música. E, inclusive, isso tem me ajudado na música também, a superar primeiro os meus desafios, né? De conseguir entender a diferença com que cada aluno aprende e ter uma aula mais flexível para atender a todo mundo, para ter uma linguagem que consegue conectar todos os estilos, né, de aprendizado, estilos de aluno. Eu acho que isso me ajudou bastante.
Conhecimento é sempre um complemento, nunca atrapalha, né? E aí, qual dessas áreas você mais gosta de atuar atualmente, assim? Olha, é até difícil escolher uma área porque eu vejo que elas estão bem interligadas, né? Mas além do ensino, que é uma paixão minha, ensinar, dar aula, é uma coisa que eu gosto de fazer, hoje eu tenho feito muitas palestras. Não só na área da música, mas também na questão emocional, sobre bloqueios de aprendizagem, uma coisa que as pessoas perguntam muito, né? Mas por que eu não consigo aprender música? Tem algum problema comigo? E pode ser que sim e pode ser que não, né? Às vezes o problema é o professor mesmo, né? Porque o professor, às vezes, ele precisa se atualizar também, entender essa questão da diferença de aprendizado entre os alunos e não fazer uma aula padrão. É como quando eu converso assim com mães que estão tendo dificuldade de relacionamento com o filho, elas falam assim, mas eu criei todos eles da mesma forma, por que um deu certo e outro não? E a resposta está na própria frase dela, porque você criou os dois da mesma forma. Eles não são iguais, eles são diferentes, cada pessoa precisa de um atendimento personalizado. Cada filho precisa ser criado e ser tratado de forma diferente, porque eles são diferentes. Então não existe esse negócio de padronizar a aula e você chegar, vou aplicar isso aqui e todos os alunos vão aprender. Não, cada aluno tem uma maneira de compreender, cada aluno ele tem um dos 5 sentidos mais aguçado e isso acaba favorecendo o aprendizado. Por exemplo, você tem um estilo de aprendizado que é mais tátil, o mais visual, o auditivo e o sinestésico. E você precisa identificar dentro da sua sala quais dos alunos se encaixam em cada um desses estilos de aprendizagem para que você consiga fazer uma aula que atenda a todos, né? Então, eu acho difícil. Mas a questão da palestra, hoje, é uma das áreas que me deixa em estado de flow, que é aquele estado que você está fazendo. Às vezes eu me proponho a dar uma palestra de 40 minutos, quando eu vejo foram 3 horas. E as pessoas estão sentadas querendo mais, por causa da minha paixão em fazer o que eu estou fazendo. A palestra dura 3 horas e eu nem percebo que o horário já foi. Eu me lembro no treinamento que foram 8 horas de treinamento direto e eu fiquei de pé, não parei para sentar um só segundo. 8 horas de pé, dando treinamento, e para mim foi como se fossem 20 minutos, porque é uma área que eu sou apaixonado. Não, quando a gente gosta é muito melhor fazer as coisas, é aquele coisa. Trabalho não precisa ser sofrimento o tempo todo, né? Verdade. Quando a gente faz o que gosta, tudo melhora. E como você está aqui dando aula no Projeto Guri, como que você chegou aqui? Como que você ficou conhecendo e há quanto tempo você está aqui trabalhando? Olha, foi bem curioso. Eu recebi uma proposta para ser diretor de música num projeto social de uma igreja no Rio de Janeiro. Isso foi em 2009. E eu fui em 2009 para o Rio de Janeiro. E eu comecei a trabalhar numa comunidade. Tinha um projeto chamado Gol da Virada, que era só escolinha de esportes, né? E aí me convidaram para desenvolver um projeto de música lá. E aí nós criamos uma camerata. E eu passei 2 anos e meio lá. E eu fiquei noivo nessa época. A minha esposa já morava em Taubaté. Ela, na verdade, sempre morou em Taubaté. Eu morava em Tremembé, que é ali do lado, mas eu estava no Rio de Janeiro. Eu conheci ela aqui em Taubaté quando eu morava no Rio de Janeiro. E aí a gente ficou noivo e estava de casamento marcado e meu contrato foi encerrado lá. Aí eu voltei para Taubaté em janeiro de 2011. E quando eu cheguei, um amigo falou do Projeto Guri. E eu já tinha ouvido falar no Projeto Guri, mas nunca tinha me interessado, porque eu trabalhava num projeto em tempo integral na época que eu morava em Taubaté, né? E depois eu fui para o Rio. Quando eu retornei, ele falou, olha, vou mandar um currículo lá, não custa nada, né? Eu entrei no site, cadastrei meu currículo, uma semana depois eu recebi um contato para participar de uma banca, na época para ser pianista, para acompanhar o coro do Polo de Campos do Jordão. E para minha surpresa, o dia que eu fui para a banca, o supervisor da minha área, que me entrevistou, ele era um amigo de infância
que fazia uns 15 anos que eu não o via. Então foi uma festa o dia que eu fui, porque ele entrou em contato, mas nem eu reconheci ele, nem ele me reconheceu pelo telefone. Quando chegou lá, ele falou: "Ah, cara, é você, pelo amor de Deus, quanto tempo", e foi uma festa lá. E aí eu passei na banca, eu comecei a trabalhar no dia 1º de julho de 2011, então já estou fazendo aí 11 anos. Esse ano completei 11 anos. Eu trabalhei 6 meses como pianista, depois eu comecei como educador de canto coral. E agora eu estou no polo de Aparecida, ensinando teclado, e aqui em Guará, tecnologia musical. Então foi uma série de coisas que foram dando certo, né? Sempre agradecemos por ter nosso professor de tecnologia aqui também. E eu queria que você falasse um pouco sobre o curso de tecnologia que você dá aqui no Guri de Guará. Olha, o curso de tecnologia, ele é um curso sensacional, fantástico. Quisera eu ter um curso desse à disposição quando eu tinha idade para ser do Guri. É uma oportunidade de trabalhar a criação de música, né? Seja pelo computador, seja pelo celular, a produção musical. Hoje você tem aplicativos que dá para fazer uma produção musical de qualidade. Inclusive tem uma banda americana, não me recordo o nome da banda agora, que ganhou um Grammy produzindo o álbum no GarageBand, que é um aplicativo do iPhone. Então, para você ver como que o poder desses aplicativos, né? Hoje tem um aplicativo BandLab também, que funciona no Android também, que é um aplicativo sensacional, que dá para você produzir um álbum inteirinho lá, sozinho, você não precisa nem de banda. Se você manjar de gravar todos os instrumentos ali na tela do celular ou conectando um controlador, você consegue fazer isso. Então, aqui no curso de tecnologia, a gente aprende tudo sobre o universo da produção de música no computador, criação de música para games, para trilha sonora de filmes, podcasts a gente está fazendo aqui, né, produzindo nosso podcast, tanto para você jogar no YouTube quanto para você distribuir nas plataformas digitais, né, Spotify, Deezer. Então tem uma infinidade de aplicações, né? Então o curso de tecnologia é até complicado de falar tudo que a gente pode fazer, né? Se você gosta de escrever partitura, é uma outra coisa que a gente aprende também, dentro do MuseScore, como inserir uma partitura, digitar a partitura mesmo para você imprimir. Então tem muitas coisas que você pode aprender, né? Questão de sonorização, de mixagem, como captar sons de instrumentos acústicos através da microfonação, posição de microfone. E é um curso que ele não tem a intenção de ser profissionalizante, mas se você quiser seguir isso como carreira, você vai ter uma boa base aqui no curso de tecnologia, até mesmo para ser um produtor musical, para você criar raps, hip hop, né? Você criar suas próprias músicas e comercializar, ou você produzir para outros cantores. Então, tem uma infinidade de coisas que dá para fazer. Então, ele não abre só uma porta, ele abre várias para quem portas. faz aqui. Só você querer que você pode. Isso aí. E tem uma frase muito dita por várias pessoas, que é: música não dá futuro. O que você gostaria de dizer sobre essa frase? Olha, essa é uma frase equivocada, porque se a gente fosse levar ela dentro do contexto que as pessoas falam, ela deveria ser aplicada para todas as profissões. Mas quais são as pessoas que não têm futuro numa área? São as pessoas que não se dedicam. Porque são várias etapas para você se encaixar no mercado de trabalho, seja em que área for. A primeira etapa é você ter paixão pelo que você faz. Não adianta você escolher uma área porque aquela área é uma área que dá mais dinheiro, até porque isso não existe. Você pode fazer dinheiro com qualquer área, mas você precisa ser bom no que você faz, a primeira coisa, seja bom no que você faz, e você precisa ter network.
Network é conexões, você precisa aprender a se conectar com pessoas. Você precisa aprender a fazer amizades com pessoas que têm aquilo que você quer. Porque dentro do desenvolvimento humano eu aprendi que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente se conecta. Então, eu sou um cantor medíocre, eu canto muito mal, mas eu tenho vários amigos cantores. Aí você pega lá 5 amigos cantores e você dá uma nota de 0 a 10 para cada um deles. Depois você soma tudo e divide por 5. Essa vai ser a sua nota. Então você tira a média das pessoas com quem você mais se conecta. Então qual é a forma de você desenvolver? Você tem 2 formas. Ou você começa a aprender e você é aquele cara que influencia muito as pessoas, que contagia as pessoas e você vai fazer essa galera crescer com você. Ou então você vai não abandonar essas pessoas, mas você vai procurar andar com outras pessoas que já atingiram aquilo que você quer. Para quê? Primeiro porque essas pessoas vão te puxar para cima. Não tem como você andar com pessoas e você ser piores do que elas. A tendência é elas te puxarem e influenciar você a ser melhor. E segundo, porque você vai ter mais oportunidades que elas te indiquem para boas oportunidades. Então, é um conjunto de coisas. É você estar no lugar certo, na hora certa, e você estar preparado para aquilo. Porque eu me lembro, em outras ocasiões, de fazer testes para bandas de cantores profissionais, que eu não estava preparado. Eu fui participar do teste e eu não fui bem. E era uma ótima oportunidade. Mas eu não estava no nível para aquela banda. Então você precisa se preparar, você precisa ser bom naquilo que você faz. Eu trabalho com música há mais de 30 anos. Eu não tenho do que reclamar. Porque eu sempre tive boas oportunidades, porque eu sempre estive nos lugares certos, eu não tenho preguiça de estudar, eu sou muito dedicado, eu sou muito organizado com a questão de estudos. Se eu tenho algo para fazer, eu não fico procrastinando, eu desligo o celular, eu desligo rede social, eu desligo tudo, enquanto eu não terminar aquela atividade, eu não paro. Então, a música, ela pode te dar não um futuro melhor, ela pode te dar um bom presente. Você pode ser feliz fazendo música agora, mas para isso você precisa se dedicar, você precisa ter um planejamento. Não adianta, um dia eu vou ser um bom pianista. Mas o que você está fazendo agora para que um dia você seja um bom pianista? Então isso faz muita diferença. Eu quero ser algo, mas eu não faço nada para... Eu quero ser o melhor advogado do Brasil. Mas eu nem estou na idade ainda de... Eu tenho 12 anos, nem estou na idade de fazer o curso de Direito. E por que eu não posso pegar a Constituição Federal e começar a ler agora? Por que eu não posso baixar o Código de Defesa do Consumidor, o Código Penal, começar a estudar, começar a consumir conteúdo sobre direito, podcasts e vídeos no YouTube, né? Por que eu tenho que esperar a época da faculdade para fazer isso? Eu posso começar agora. Então, qualquer área é uma área boa. Agora, tem bons profissionais e maus profissionais. E, por último, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que queriam seguir a música, gostam de música e querem ter esse mundo como a profissão deles. Bom, meu primeiro conselho seria: seja bom no que você deseja. Não espere oportunidades. Crie você as oportunidades. Não existe sorte, né? A sorte, ela é provocada. Uma vez uma pessoa falou: mas por que fulano tudo dá certo, né? Aparece alguém do nada e liga para ele: olha, vou chamar você para tocar num musical da Broadway, por exemplo. Por que com ele acontece isso e ninguém liga para a gente? Aí você vai ver a trajetória do fulano. Ele foi estudar numa escola de música onde muitas pessoas que trabalham nesses projetos de musicais estudam lá. E ele é um aluno dedicado, ele é bom no que ele faz, ele lê partitura, ele consegue aprender uma partitura com leitura à primeira vista, ele é rápido nos ensaios. E aí, não é uma questão de sorte, é uma questão de provocar a própria sorte. Então, eu acredito que para você conseguir se encaixar
num projeto musical, você precisa saber primeiro o que você quer. O que você quer? Ah, eu quero cantar em barzinho. Não, eu quero ser um cantor famoso. Eu quero ser produtor musical, quero ser um rapper, eu quero ser um cantor de hip hop. O que você deseja, né? Eu quero cantar ópera. Então, primeiro você precisa definir o que você quer. E uma forma de definir o que você quer é você experimentar. Eu costumo dizer que para você chegar onde você quer, você precisa errar. O maior problema das pessoas que não se encaixam em nada é porque elas têm medo de errar. O Thomas Edison, né, quando ele inventou a lâmpada, aí falaram para ele que ele errou 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Ele falou, não, eu não errei 1000 vezes. Eu apenas descobri 1000 formas que não funcionam. Agora, imagina se ele tivesse desistido na terceira. Quantas pessoas eu conheço que na primeira tentativa de aprender música já falam, não deu certo não, isso aí não é para mim não consegui aprender. Agora o Thomas Edison, ele foi tentando 1000 vezes, na 1001 a lâmpada acendeu. Agora, o que seria de nós se ele tivesse desistido, né? A gente não teria nem o microfone aqui para falar, porque juntaria com luz. Tudo está conectado, né? Então, descubra quantas formas não funcionam para você. Você precisa errar muito. Nunca nas mesmas coisas, porque se você deu errado, você não vai fazer desse mesmo jeito, né? E tem gente que também fica errando na mesma coisa. Ele erra, aí ele faz de novo, erra, faz a terceira vez e erra e ele desiste. Não, você erra uma vez só. Depois você erra outra coisa, erra outra, até você chegar naquilo que dá certo. Depois disso, definiu a área que você quer, agora você precisa ter um planejamento. Em quanto tempo você quer atingir o que você sonha? Quais são os impedimentos para levar você até lá? Então você precisa escrever, porque se isso fica dentro do seu emocional, tem uma frase, eu acho que é até bíblica a frase, que fala que o coração do homem é enganoso, porque quando você tem uma coisa no seu emocional, eu desejo fazer tal coisa, você fica só no campo do desejo, só no campo emocional, e você não transforma aquilo em ação. Então, uma forma de você trazer isso mais para o racional é você pegar um papel e você escreve. Meu sonho, eu quero ser um guitarrista de uma banda de rock famosa. Em quanto tempo você quer isso? Eu quero em 5 anos. Aí você escreve lá. Quais são os 10 impedimentos para que você consiga? Aí você vai listar as coisas que podem te impedir de chegar lá. E para cada uma dessas coisas, você escreve pelo menos 10 tarefas para você fazer imediatamente, no próximo dia, se for possível. Então, você escreve lá, durante 7 dias, 10 tarefas para cada um desses impedimentos. E você precisa se comprometer em fazer a tarefa. Por exemplo, o impedimento eu não sei fazer solos na guitarra, só base. Quais são as 10 tarefas que você pode fazer para que você consiga ser bom em solo? Eu posso procurar um professor de guitarra, eu posso procurar um canal no YouTube onde alguém ensine a fazer solo de guitarra. Eu posso procurar um blog, procurar um curso na Hotmart, sei lá. Então você lista quais são as 10 tarefas que você pode fazer para eliminar esse impedimento. E aí você vai conseguir ter algum resultado. Agora, se você ficar só no campo do sonho, só no emocional, você não consegue avançar. Só fatos, realmente. Você precisa ter a força de vontade de começar a fazer o seu sonho virar realidade, antes de você pensar em querer ele, né? E eu acho que vamos ficando por aqui. Agradecemos muito a quem está vendo, agradeço muito o nosso professor que veio aqui hoje ter uma entrevista comigo. E muito obrigada novamente. E nós vamos deixando por aqui mesmo. Fique de olho no GuriCast para não perder os próximos episódios. Isso tchau, aí, tchau. Se inscrevam no canal, deixe o seu like, escreve aí pra gente o que foi que você achou da nossa entrevista. Escreve aí, faça sua crítica, seu elogio, uma sugestão.
quem que você gostaria de que fosse entrevistado pela gente aqui. Mas vamos lá, gente, coloca o dedinho aí, ó, deixa o like aí, se inscreve no canal, que assim você ajuda o nosso canal a crescer também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.